Boa noite a todos! Estamos ao vivo! Hoje nós teremos um convidado bastante especial, que é o Brás Oscar. E hoje nós conversaremos sobre as 12 camadas da personalidade, teoria de Olavo de Carvalho. Boa noite, Brás. Eric, boa noite. Primeiramente, eu quero te agradecer demais a sua disponibilidade, você ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar aqui com você essa noite. Eu já acompanho o seu trabalho já faz um tempo, né? Você junto aí com o pessoal do Brasil Sem Medo. E essa noite, como eu já havia anunciado para o pessoal, nós vamos conversar aqui sobre a teoria das 12 camadas da personalidade do Olavo de Carvalho. Antes de a gente entrar no assunto principal da nossa live, fala um pouquinho sobre você, quem é você? Maravilha. Bom, pessoal que acompanha aí o curso do pessoal de São José Cupertino, né, que não me conhece, meu nome é Brás Oscar, tá? E eu sou daqui de Londrina, aqui no Paraná. Quer dizer, atualmente moro aqui, minha família é daqui, mas eu já morei bastante tempo também no sul do estado de Rondônia, né, que só tem paranaense lá, então tipo, é tudo mais ou menos parecido. E eu fui correspondente internacional do jornal Brasil Sem Medo, na Europa, entre 2019, 2020 e 2021. Né? Estava fora do Brasil desde 2018, voltei para o Brasil agora no final do ano passado, né? E escrevo para o jornal Brasil Sem Medo, desde a sua primeira edição, principalmente sobre geopolítica e análise de política internacional. Escrevo um pouco sobre comportamento, sobre cultura, um pouco sobre sociedade, e apresento também 2 programas no canal do YouTube do Brasil Sem Medo, né? Um com o Bernardo Kister, que é o Tapa Cultural, né? Que é um programa mistura de cultura com a pitada de humor, com curiosidades, enfim. E apresento às quartas-feiras, né? Nós tínhamos o Brave News no quadro do BSM, que era um programa propriamente de geopolítica, né? O programa está em off, está em reforma, né? Ele volta agora essa semana com um formato novo. Provavelmente ele vai ter um formato diário, mais curto, mais rápido, mais voltado para a questão de notícias mesmo, né, internacionais. E, enfim, eu tô junto com o pessoal, né, no BSM, Silvio Grimaldo, Bernardo Kister, Paulo Briguet, que são meus amigos de antes de BSM, né? A gente era amigos, somos principalmente o Silvio e o Briguet, que nós já nos conhecemos há mais tempo, né, por conta do COF, né? Quem nos reuniu, quem nos uniu foi o professor Olavo de Carvalho, e ele é a pessoa responsável, na verdade, por muita coisa nas nossas vidas. E num dado momento, enfim, surgiu a ideia do próprio jornal, a ideia do BSM, foi uma ideia do Olavo, né? Tanto é que durante todo o período que o jornal esteve ativo, quando esteve ativo com o Olavo vivo, o Olavo, que era o nosso presidente do conselho editorial, e obviamente ele vai ser, né, enquanto o jornal existir, ele vai ser o nosso patrono, continua sendo o nosso patrono, foi o grande idealizador, né, e foi a pessoa que uniu as nossas vidas, e um pouco do que a gente faz é isso. Eu acho que é tentar aplicar dentro do jornalismo, dentro dessa... Eu não diria que é uma nova maneira de fazer jornalismo que o BSM faz, na verdade, é uma velha maneira, né? A gente meio que está tentando, na verdade, só fazer jornalismo como era feito antigamente mesmo. Resgatar como se foi. Assim, ninguém está inventando a roda, a gente só está fazendo a coisa como ela deve ser, né? Que é não confundir jornalismo com militância, né? Mas ao mesmo tempo saber que você pode se posicionar, né, como jornalista. Tanto é que você entra lá, tu vai ver o Jornal Brasil Sem Medo, o maior jornal conservador do Brasil. E isso derruba um pouco esse mito do isentismo jornalístico, né? Não existe jornal imparcial, você só consegue ser imparcial enquanto você está descrevendo um fato, né? Eu posso descrever, eu não gosto
desse mouse aqui, porque eu posso escrever, esse mouse é preto, isso é a descrição do fato. Agora, a parte se você gosta ou não da cor preta, né? Assim, esse mouse é preto e eu não gosto, eu gosto mais do mouse, sei lá, verde, azul, né? Então, quer dizer, isso aí você já criou um viés, né, que de certa maneira alterou, afetou a tua descrição do fato. E no jornalismo, fatalmente, isso vai acontecer. O problema é que se criou uma aura mística, né, em torno do jornalismo, no qual o jornalista, enfim, ele é uma espécie de tradutor da realidade para o leitor. Então, o jornalista nunca está impregnado dos seus sentimentos e da sua noção, da sua visão das coisas, né? Ele é um sacerdote com a nobilíssima missão de transcrever a realidade. Obviamente não é, né? Uma das missões do jornalista realmente é transcrever a realidade e dar a sua opinião, obviamente dependendo do editor, da edição, da função, se é uma matéria descritiva, se é uma matéria opinativa. O que a gente procura fazer no Brasil Sem Medo é isso, é deixar de maneira bem clara. Você está lendo uma notícia que é uma descrição de fato, ou você está lendo uma coluna de opinião, você está lendo uma análise. Então aqui você vai saber se você está lendo uma opinião, se é uma análise técnica, se é uma descrição de um fato, sempre sabendo que quando você tem uma descrição, uma análise, você está lidando com algo do ponto de vista conservador, partindo do ponto de vista de uma análise, né, ou de uma opinião conservadora, né, que é o mínimo de honestidade. Um dos poucos lugares do mundo que eu vejo que ainda existe essa coisa no jornalismo é no Reino Unido. Lá, assim, é bem claro quais são os jornais que se posicionam como conservadores ou que se posicionam como liberais ou centristas, esquerdistas, enfim, né? No Brasil ainda existe essa... Isso é vem um pouco dos Estados Unidos, essa maneira de isentismo no jornalismo, né? Mas aos poucos a gente vai quebrando isso, vai fazendo um trabalho diferente, né? Enfim, a gente tem muitos excelentes alunos do Olavo, né? Quando o Olavo morreu agora, muita gente ficou perguntando, né, quem é o continuador do trabalho do Olavo? Obviamente isso não existe, né? O trabalho de um filósofo, ele se conclui com a sua morte, está perfeito, intacto, né? Agora o que acontece é que nós temos um legado do Olavo que nós carregamos para nossas profissões. Então você tem padres sendo padres e não continuadores do trabalho do Olavo, mas levando o legado do que eles aprenderam do Olavo ao ser padres, médicos, né, psiquiatras, psicólogos, jornalistas, professores, né, que vão aplicar dentro daquilo que eles fazem esse legado, né? Então isso também é importante. Maravilha. E hoje nós vamos tratar, então, especificamente da teoria das 12 camadas da personalidade. Explica para a gente, Braz, como que surgiu essa teoria, no que o Olavo se baseou, o que é exatamente essa teoria? Pois é, o Olavo, a primeira coisa que muita gente pergunta é em qual livro que está isso, né? Então, por enquanto, não está em livro nenhum. O Olavo, ele lecionou sobre isso num curso anterior ao COF, e depois a aula ela entra no COF, ela vai estar, eu não me lembro agora o número da aula, mas eu me lembro que é uma aula de novembro de 2011, então tá 2011 ou 2010, vai estar logo ali no começo, né? Porque o COF começou em 2009, né? Então vai estar ali entre o segundo e o terceiro ano do COF. Mas é o seguinte, você encontra bem fácil, né? Essa aula está disponível inteira no YouTube. Então, se você colocar 12 camadas da personalidade, é uma aula de quase 2 horas e meia. E existe uma apostila no seminário de filosofia, organizada pelo Olavo, a partir da transcrição dessa aula, que ela fica disponível gratuitamente no site do Olavo, não é no site do seminário, é aquele site olavodecarvalho.org. Né? Então ali tem uma apostila que deve ter mais ou menos 20 páginas, com a síntese também daquilo que está lá na aula. Então, o que eu recomendo é que para quem quiser realmente se aprofundar, pegar camada por camada, entender, porque obviamente a gente não vai esgotar esse assunto aqui nessa live, tá? A coisa é realmente só para vocês terem uma ideia.
recomendo que vocês, de fato, invistam aí R$ 60 por mês no seminário de filosofia, porque a aula, apesar de você ver ela inteira ali no YouTube e tudo mais, eu me lembro quando eu comecei a fazer o COF, se eu tivesse visto essa aula sem tudo que eu aprendi nas aulas anteriores, aquilo não teria feito tanto sentido para mim, né? Eu não teria entendido a coisa da maneira que eu entendi, né? Se eu não tivesse esse arcabouço que fornecido pelas aulas anteriores. E principalmente aquelas aulas iniciais, na primeira e segunda aula, quando o Olavo fala sobre a questão do exercício do necrológio, né? Isso tem uma importância muito grande para te ajudar a entender um pouco essa questão. Mas vamos lá, o que é essa teoria das 12 camadas, né? Isso é uma teoria primeiro, para começar, é uma das maiores contribuições do Olavo para a filosofia, um dos grandes trabalhos filosóficos do Olavo, junto talvez com a teoria da paralaxe cognitiva, e tem um episódio, 3 episódios do Tapa Cultural, onde eu e o Bernardo descrevemos as maiores contribuições do Olavo para a filosofia, né? Incluindo a teoria dos 4 discursos aristotélicos, aquela nova perspectiva que o Olavo cria em cima da teoria dos 4 discursos de Aristóteles, que é uma coisa que realmente foi digna de reconhecimento internacional, né? Eu lembro que a minha primeira matéria para o Brasil Sem Medo foi uma cobertura de um simpósio na Sociedade Geográfica de Lisboa sobre Aristóteles em Nova Perspectiva. A Sociedade Geográfica de Lisboa organizou um simpósio sobre esse livro e essa teoria do Olavo. E realmente é uma coisa de uma importância avassaladora na história da filosofia em língua portuguesa. Porque nós não tínhamos um filósofo aristotélico que pensava e escrevia aristotelicamente em língua portuguesa desde o fim dos corimbricenses do século XVIII. Então o Olavo, nesse ponto, ele representou um resgate, né, do pensar aristotélico em língua portuguesa com mais de 300 anos de interrupção, né? Então ele representa esse resgate importante. Quando o Olavo traz essa contribuição da teoria das 12 camadas, também uma coisa, também um ineditismo, porque a personalidade, ela é algo um tanto quanto diferente o pessoal tende a confundir, né, com aquela coisa dos temperamentos e tudo mais, né? Que também foi outro assunto que o Olavo resgatou e tudo mais. E são teorias que conversam, porque, digamos assim, o temperamento é como se fosse uma espécie de base mineral. Imagina o seguinte, o temperamento é como se fosse o terreno sobre o qual você vai construir uma obra, né? E a personalidade seriam os alicerces e os degraus da construção da tua identidade. Então, personalidade é aquilo que te distingue do outro. Eu sou o Braz, eu tenho uma personalidade, a personalidade é o que me distingue do Eric, né? E a personalidade do Eric é o que me distingue. Agora, a questão é que, obviamente, existem pessoas que se distinguem mais das outras e pessoas que se distinguem menos das outras. É aquela coisa que o Ortega y Gasset falava do homem massa, né? Tem aquele sujeito que ele é meio indistinguível da massa. Como a molecada fala hoje, é uma espécie de um NPC, né? Um non-player character, né? Aquele bonequinho que tem nos jogos de videogame que ele faz parte do cenário, parece que ele nem terá, né? Ele tá ali só para decorar, né? Então, o meu avô tinha uma expressão que ele falava assim, né? Que era gente que estava no mundo só para fazer contrapeso para o planeta não tombar, né? Então, assim, tem gente que é assim, parece que o cara tá ali, o cara é um figurante na humanidade e ele não se distingue muito do restante. E existem pessoas que se distinguem de tal maneira que eles mudam o curso da história humana. E aí, então, o Olavo levanta uma questão, um problema na filosofia. O que é que existe? Porque, assim, personalidade todo ser humano tem, né? A personalidade é uma das coisas que nos distinguem dos animais. O animal, ele é puramente sentiente. Eu acabei de fazer uma live agora com o Bernardo no YouTube, o Tapa Cultural, que é o nosso podcast de hoje, né?
ele foi no canal do Brasil Sem Medo, foi justamente sobre isso, né? Sobre animais, questão da alma e da inteligência do animal, com o Dr. Rafael Não, Brodbeck. inclusive, antes de entrar ao vivo aqui, eu estava assistindo um pedacinho desse Tapa Cultural com o Rafael Vitola, sensacional. Pois é, não, o Rafael é fenomenal, cara. E aí, o que que acontece? Bom, a gente tem aquela coisa da individuação, né? Que São Tomás de Aquino explica muito bem. Depois o Duns Scoto trata disso também, Xavier Zubiri também trata disso, né? A individuação, ela existe teoricamente ali em todos as criaturas, em todos os seres vivos, né? O cão tem a sua individuação, mas o ser humano também tem. Só que o ser humano tem mais, né? Então, quanto mais individual é o sujeito, né? Quanto mais, digamos assim, alto você está na hierarquia das criaturas de Deus, maior tende a ser a tua individuação. E a personalidade é uma característica disso, né? Ela existe pelo fato de você ser individual. E esse lance das camadas, ela é a síntese da tua personalidade naquele momento. Então o Olavo ele chega à seguinte conclusão: bom, pessoas têm personalidades, mas essas personalidades estão, digamos, em níveis de desenvolvimento diferente de um indivíduo para o outro. E existem níveis mais básicos, que são, digamos assim, necessários, né, para a formação do intelecto, da cognição, da psique, e existem níveis, né, mais elevados que vão... Quanto mais alto, quanto mais elevado esse nível da personalidade do sujeito, mais distinto dos demais ele se torna. Ele divide isso, então, o Olavo divide isso em 12 níveis. E não é tão fácil você perceber, porque essa divisão em 12 níveis, em 12 camadas, ela é uma divisão teórica, é uma divisão com uma finalidade pedagógica, é uma divisão com a finalidade de se criar um método para poder explicar um fenômeno da realidade. Né? Você tem uma coisa ali na realidade, isso é um problema que qualquer um pode constatar. Né? Seres humanos têm personalidades, mas as personalidades não são necessariamente iguais. O que é que distingue então um do outro? Então, fazendo uma analogia bem porca, né? Acho que o Olavo ia me dar uma paulada se ele visse eu fazendo uma analogia dessa, mas eu vou tentar fazer uma analogia bem porca. É assim, as camadas iniciais da personalidade é como se fossem os alicerces de um prédio. Então, independente de como é o prédio, se é um edifício luxuoso, espelhado, ou se é um edifício mais simples, mais modesto, o alicerce é mais ou menos igual. Você tem que colocar ferro, cimento e pedra e cavar no terreno para você levantar parede e teto, né? E nós não nos distinguimos muito uns dos outros nessas primeiras camadas da personalidade, que vai da primeira à quarta, né? E o Olavo ele distinguia também entre o que ele chamava de camadas integrativas e camadas divisivas, né? As camadas integrativas são aquelas que fecham a personalidade num quadro definido. Assim, quando você chega na que seria a primeira, segunda, quinta, sexta, oitava e a 11ª. E o que ele chama de camadas divisivas são o que abre a personalidade para o ingresso de uma influência externa. Né? Eu vou até ler aqui do jeito que ele escreveu na apostila para não ficar com dúvida. Ele diz que quando você chega nesse momento onde você abre a sua personalidade para o ingresso de uma influência externa, você rompe com o equilíbrio anterior, desencadeando a luta por uma nova e superior integração, que seria a terceira, a quarta, a sétima, a nona, a 10ª e a 12ª camada. Então, para a gente entender melhor, eu vou ter que explicar mais ou menos como funcionam, o que seriam essas camadas. Não vou explicar uma por uma, mas vou falar assim. A primeira camada da personalidade, né, que é uma camada de caráter integrativo, né, é o que o Olavo define como assim, onde o corpo é a pré-condição para que exista a personalidade. Você não existe personalidade anterior àquilo. Então você existe, você interage com o mundo, você precisa de alimento, você precisa se sentir
relativamente confortável por ter suas necessidades fisiológicas atendidas. Ou seja, a primeira camada da personalidade é o bebê, o recém-nascido. Sim, perfeito. Recém-nascidos são todos mais ou menos iguais. Uns choram mais, outros choram menos, uns dormem um pouco mais de facilidade, mas, enfim, é aquela coisa que a gente fala, né? Quando chega alguém com um bebezinho novo e olha aqui o meu bebê, nos fala, nossa, que bonito, parece com o pai, parece com a mãe. São aquelas mentirinhas convenientes. É mentira, é tudo igual. Só mãe sabe a diferença do recém-nascido, que é aquela coisa instintiva. Eu acho que é pelo cheiro, né? Porque para quem é de fora, se olha uma maternidade assim, mas não tem diferença, é tudo igualzinho. E é porque, de fato, isso não é uma falta de zelo de quem não é mãe e tudo mais. É porque, de fato, nesse primeiro nível, né, o ser humano ele não tem, de fato, algo que o distingue dos demais. Na segunda camada, né, que aí o que acontece? Esse aporte que você tem, você tem a primeira camada, o aporte da primeira camada, você não sai dela. É como se você construísse a segunda camada por cima da primeira. Por isso que eu faço essa analogia com o edifício. Quando você constrói a cobertura de luxo, né, aquele alicerce tosco de pedra e ferro tá lá ainda. Entendeu? Aquela parede feia de tijolo à vista, sem acabamento, ela está lá ainda. Só que você construiu outras coisas por cima daquilo e usou aquilo para alicerçar, para dar firmeza na camada seguinte. Então, assim, essa segunda camada, ela basicamente engloba o quê? Hereditariedade, gostos, hábitos que você vai desenvolver pelo convívio com os teus pais, características físicas que você herda dos teus antepassados, né? A tua família, sei lá, a pessoa que é o início, é a primeira infância, né? A pessoa que cresce numa família japonesa vai desenvolver determinados costumes, gostos, padrões de fala, de comportamento, de alimentação, diferente de uma pessoa de uma família brasileira. Entendeu? Então, já tem ali alguma distinção. Você consegue distinguir melhor uma criança alemã de uma criança senegalesa, né? Independente de características físicas, né? Mas assim, você consegue distinguir pelos hábitos alimentares, pela maneira de falar, pelo comportamento, jeito de andar, preferência por roupa, por música, enfim. Você tem isso nessa segunda camada. Né? Não tem, mas ainda assim, quer dizer, você tem ali o sujeito meio homem massa ainda. A terceira camada é a camada da cognição, da percepção. Né? Todo mundo que foi pai já deve ter sacado na hora o que é isso. É aquela fase que é a fase do porquê. A criança quer saber o porquê, quer ganhar conhecimento sem nenhum motivo, né? Você não é para ter um emprego melhor, não é para ganhar uma promoção, não é para ganhar salário, não é para ganhar um elogio. Ela só está olhando o mundo e ela quer saber o porquê de tudo. Ela quer saber como é que a panela funciona, por que tem que comer com garfo e não com a mão, por que o cachorro late. É aquela famosa fase do porquê o céu é azul. É o espanto, é o assombro com a existência do mundo e a percepção da existência, a necessidade de criar capacidade cognitiva, né? Isso tudo, essas três primeiras camadas da personalidade, todo mundo passa e as supera, porque elas estão ligadas literalmente à formação da infância. A famosa quarta camada, que virou xingamento, né? Virou gíria. Isso aí é o quarta camada, né? Isso é maravilhoso. As pessoas chegam nela por volta da pré-adolescência. Tá? É aquela fasezinha bem complicada, bem difícil de ser humano, é a pré-adolescência. É onde a pessoa começa a desenvolver padrões afetivos, onde ela precisa ter a necessidade de ser aceita, de ser amada, de sentir que ela integra um grupo, que ela pertence a um grupo, né? E a maneira como os pais, a sociedade, os amigos, a escola, a família, principalmente a família, vai conduzir essa fase na quarta camada, ela vai determinar
talvez a vida inteira do sujeito, né? Porque a gente repara que, por exemplo, essa fase, né, do afeto, do pertencimento e tudo mais, ela mudou muito, né, a maneira como as famílias lidam com isso, principalmente da segunda metade do século XX para cá, né? Passou a existir uma romantização da infância, uma romantização da juventude, né? Ser jovem é bom, os arroubos e as paixões da juventude são algo maravilhoso, né? E a juventude foi se estendendo, e esses sentimentos, né, de não pertencer, de pertencer, de afeto, de paixão juvenil, são instigados, estimulados e até mesmo recompensados, né, pelos pais, pela mídia, pela cultura, pela literatura. E a gente vive hoje numa sociedade onde, cara, mas assim, seguramente mais da metade dos adultos estão nessa quarta camada ainda, que é a camada do pré-adolescente. E o que acontece quando o cara empata a vida dele aí nessa quarta camada? Ele não consegue entender por que ele precisa se sacrificar, sentir dor, sofrer, para ele conseguir alguma coisa na vida, né? Como é a camada no qual ele precisa de afeto, ele precisa de reconhecimento, precisa de pertencimento, esse ponto da personalidade é aquele ponto onde o cara acha que, assim, você é especial porque você nasceu. Eu sou especial porque eu existo. Enfim, cara, deve ter gente aqui acompanhando a gente, eu acredito que deve ser neopentecostal e esse tipo de coisa, mas enfim, quem me conhece sabe que eu, assim, não dou a mínima pro chororô alheio. É esse tipo de personalidade que lota salões de igrejas neopentecostais. Tá? O pessoal adora apontar, chamar de quarta camada os ateuzinhos liberais, né, que querem, enfim, ter os seus gostos e as suas necessidades sexuais, alimentares ou consumistas atendidas o tempo inteiro. Também é verdade. O sujeito que está na quarta camada é o sujeito que ainda está nessa fase de acreditar que a vida dele é simplesmente um parque de diversão onde o mundo tem que satisfazer, né, os vícios e os sonhos de consumo dele. Mas também essa geração que está na quarta camada, que acredita que merece tudo, que debanda da Igreja Católica, né, enfim, eu sei que existem igrejas protestantes que ainda são mais sérias em relação a isso, que fala, olha, o cristianismo é o seguinte, cara, é você pegar a minha cruz e me seguir. Tipo assim, cristianismo é uma coisa meio de maluco. Você fala, pô, tipo, não tem uma promessa bacaninha. Assim, vou te mandar como lobo, como ovelha no meio de lobos. Pô, isso dá trabalho, cara. Negócio de mortificação, penitência, cruz, ovelha no meio de lobo. Não, aí tem a igreja lá que é o seguinte, né? É a igreja do Deus grande garçom cósmico, né? Você entra lá, faz o seu pedido para as alturas, e as alturas Deus vem igual um grande garçom te dando tudo o que você quer. E você não tem o que você conseguiu, porque você não pediu bem alto, né? Então a vida de oração do sujeito que está nessa quarta camada, ela se resume ao quê, né? A oração do cara é agradecer pelo que ele já tem, né? E pedir por aquilo que ele não tem. Então a oração não se resume numa relação com Deus, se resume em agradecimentos e pedidos, né? Então existe sempre uma necessidade. Talvez o sujeito está nessa fazenda de ter alguma relação com Deus, ele está numa transição entre a quarta e a quinta camada, porque a quinta camada tem a ver com isso. A quinta camada, que é uma camada integrativa, segundo o Olavo, né? Ela tem a ver com essa autoconsciência, com a individuação, né? Onde o sujeito, a dor dele é não conseguir cumprir as obrigações financeiras, o sustento dele e tudo mais, que antigamente era onde a maior parte dos adultos chegavam. A geração anterior aos anos 50, mais imatura, né, meio que conseguia pelo menos chegar na quinta camada. Que é aquela camada do tipo assim, tá, ok, eu não sou especial, o mundo não vai me dar nada, então eu preciso trabalhar. Mas o cara precisa trabalhar para quê? Cara, para pagar conta, comer bem, pagar boleto, e ele paga boleto e tá feliz. Né? É a geração que acha que amadureceu. Cara, você tá na quinta camada se você tá nessa.
E essa geração entre a quarta e a quinta camada é a geração que acha que, tipo assim, Deus, eu não consegui pagar os meus boletos. Eu vou lá dar um dízimo na fogueira santa do pastor malandrão para Deus me ajudar a pagar os boletos. Então, porque no final das contas você acaba desenvolvendo essa relação de que alguém tem que te dar as coisas, né? Só que aí é muito feio você exigir que as pessoas te deem as coisas e você desenvolve uma relação espiritual meio doentia, né? Então, é essa coisa entre a quarta e a quinta camada que a gente vê a maioria das pessoas hoje em dia. A boa parte dos adultos, né? É normal você passar por essa quarta e quinta camada, aliás, diga-se de passagem, todo mundo passa por isso. Só que dentro das fases normais da vida, né? Ou seja, o pré-adolescente, é normal que um pré-adolescente esteja na quarta camada. É normal que um jovem, iniciando ali a sua adolescência, esteja na quinta camada. O que não é normal é um marmanjo de 30 anos, tá nisso. Né? Mas assim, todo mundo vai passar por isso, não tem como. E quando você passa para outra camada, inevitavelmente você ainda mantém aquelas anteriores. Ou seja, não é que você sublimou, passou, não é como, né, um karma budista, né, que você elimina o karma. Não é assim. Tá tudo ali. Aquilo tudo continua integrando. Aquela coisa que todo mundo teve uma época que era moda usar como frase na bio do Instagram, né? A frase do Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? A maioria das pessoas nunca entendeu isso. Quando o Ortega y Gasset diz que você é você e suas circunstâncias, né? Isso tem a ver com essa teoria do Olavo. Óbvio, o Ortega y Gasset é anterior ao Olavo. Não estou falando que o Ortega y Gasset estudou o Olavo. Né? Mas eu digo assim, o Olavo ele sintetiza, na verdade, ele expande, né, essa ideia do Gasset, do Ortega y Gasset dentro dessa coisa das 12 camadas. Ou seja, o que são as suas circunstâncias? Circunstâncias são um monte de coisas que estão lá na primeira e segunda camada que não tem como você escolher. É o lugar que você nasceu, é a sua constituição física, é o seu tipo físico, são as aptidões que você tem ou não tem, dependendo da sua constituição física, são as suas questões hereditárias, é o meio cultural no qual você nasceu. Então, assim, as minhas circunstâncias, cara, tipo, eu sou o Braz, né, nasci no Brasil, numa família assim, tenho um tipo físico assim, tenho esse problema aqui de saúde, eu moro em tal cidade, o clima que eu vivo é esse. Né? E, cara, isso são circunstâncias, você não vai mudar. Né? Então, assim, o seu eu, a sua personalidade, você tem de construir sedimentando, incorporando essas circunstâncias à tua personalidade, mas não deixando que elas sejam as suas personalidades. Né? Você é você e suas circunstâncias e apesar de suas circunstâncias. Então, essas circunstâncias elas vão servindo ali como, né, as pedras que vão sendo jogadas no alicerce para construir o castelo por cima. Né? E é assim que funcionam com as camadas, elas estão lá. E às vezes, num surto que você dá, a gente volta lá para a primeira camada. Afinal, assim, quem nunca chegou um belo dia em casa assim, cansado, lascado, deprimido, puto, com frio, cansado, com fome, com conta atrasada, brigado com o chefe, com a mulher, e tudo que você quer é, tipo assim, comer, dormir e deitar na cama e você não quer absolutamente mais nada. Sabe? Tipo, uma sinfonia de Beethoven soa como barulho para você nesse momento. Cara, você voltou, você assim, em instantes o teu mundo desmorona e você volta lá para a primeira camada de um bebê recém-nascido. Que ele só quer o quê? Né? Tá de barriguinha cheia, quentinho, limpo e no berço. Não quer mais, não tem mais nada do mundo que faz sentido para ele. Tem hora que a gente volta para... Ou seja, essa primeira camada, lá do bebê recém-nascido, ela tá na gente também. Só que a gente sabe lidar e viver com isso. Ela não é a nossa camada da personalidade carro-chefe. Ela está sedimentada, suplantada lá nos alicerces da nossa personalidade. Né? Eric, a coisa vai assim, né? A sexta camada ela fala sobre aptidão e vocação. A sexta camada é a coisa onde você vai descobrir, enfim, que você serve para alguma coisa no mundo, né? E que, enfim, você tem que saber fazer alguma coisa. Você tem vocação. Descobrir a vocação. Descobrir a vocação, muita gente às vezes confunde vocação com habilidade, né?
A vocação do médico não é saber abrir barriga e aprender anatomia e dar ponto no corte. Isso é uma habilidade que qualquer pessoa com algum intelecto aprende. A vocação vocação é aquilo que só você suporta exercendo algum tipo de trabalho que ninguém mais suporta. A vocação do médico é não ficar doido vendo doença, desgraça e dor o dia inteiro. É você conseguir, apesar do fato de você estar vendo doença, dor, morte, tragédia o dia inteiro, você conseguir lembrar da anatomia, de onde abrir a barriga do cara e de como, ou seja, você conseguir aplicar aquelas aptidões e aquelas habilidades que você tem dentro de um cenário negativo no qual outra pessoa não suportaria. Talvez eu ou você aprendêssemos a profissão pelo menos. Exatamente, ou seja, talvez eu e você pudéssemos muito bem aprender a dar pontos, né? Mas talvez num boneco de silicone paradinho que não reclama. Agora dar pontos todo dia num pronto de socorro lotado, cheio de gente, entendeu? Pô, eu não sei você, eu não teria a menor aptidão para isso. Tipo, eu pedia arrego na primeira hora, eu ficaria louco numa situação dessa. O médico, ele consegue lidar com isso. Essa é a vocação. Então, eu usei o exemplo do médico, porque, enfim, mas cada profissão. E na sexta camada é onde você começa a entender a sua vocação, né? E as suas aptidões também, as aptidões e as vocações. E você começa, de fato, a desenvolver uma personalidade, né, em torno disso. Sétima camada é a questão dos papéis sociais, né? Ou seja, aquele mesmo indivíduo, ele passa, nas palavras do próprio Olavo, ele diz, né, que o mesmo indivíduo tem vários egos ou subconstelações da personalidade conforme os seus vários papéis sociais exercidos. Ele diz que ele tem de distinguir as várias situações que o indivíduo vivencia. Então, assim, a conquista, o papel social que ele chega que ele entende que ele tem que ter nessa sétima camada, é o fato de que ele acorda de manhã e ele não vai fazer as coisas porque ele tem que ganhar dinheiro, ou porque ele tem conta para pagar, ou porque aquilo dá para ele a sensação de que ele é um vencedor, né? A quinta e a sexta camada, principalmente a quinta camada, tem um pouco disso, né? Você faz as coisas porque você tem a necessidade de desafiar e provar que você pode fazer. Na sexta camada você vai fazer e dane-se se você vai ser reconhecido como vencedor ou não. Você vai lá e faz porque ganhei dinheiro e vou pagar meus boletos, né? Na sétima camada você se levanta, vai lá e faz, porque se você não fizer aquilo, você não está satisfeito. É quando você entende que aquela tua vocação que você desenvolveu na sexta camada e que aquele teu senso de competição, desafio, e aquela vontade de ganhar, de provar que você é alguém lá na quinta camada que você desenvolveu, quando você chega na sétima camada, tudo isso te levou para que se você consegue amadurecer, quando você amadurece, chega na sétima camada, você entende que isso é o teu papel social, de certa maneira, né? Isso aí é o que você faz porque é o que você é. Ou seja, o Braz acorda de manhã e vai escrever uma matéria sobre geopolítica, não porque... Cara, se eu não escrever essa matéria... Pô, tem que escrever uma matéria aqui porque eu preciso pagar minhas contas no final do mês e tal. Ou vou escrever essa matéria para provar aqui para esses jornalistas que eu sou melhor que eles, que eu consigo escrever. Provar para aquele cara que falou que eu não conseguia, que eu consigo. Não. Cara, eu preciso acordar de manhã e escrever para o jornal. Eu preciso acordar e apresentar um programa no jornal, trabalhar, fazer o que eu faço, porque é o que eu sou. Eu encontrei a minha vocação, eu sei o que eu faço, eu tenho essa aptidão, entendeu? E isso é o que eu sou. Se por um acaso amanhã eu, sei lá, não tivesse mais que pagar conta, meus boletos desaparecessem magicamente, entendeu? Eu continuaria acordando todo dia e fazendo isso. Porque se eu não fizer isso, se eu não for um jornalista, né, se eu não explicar as coisas para as pessoas, eu acho que essa é um pouco da vocação do jornalista, né? É ter a capacidade de pegar um monte de informação confusa e você conseguir organizar isso, você conseguir passar isso para as pessoas. Quando você consegue, isso é o que você é. Se você não consegue fazer, você não está feliz. É a mesma coisa que o professor, né?
um médico, sei lá, qualquer coisa, um bom cozinheiro, qualquer que seja a situação, o papel social, a função social do cara, um filósofo. O filósofo é um exemplo maravilhoso, né? Ele tem, quando ele chega no nível que ele se torna de fato um filósofo, ele tem uma vida intelectual, no mínimo, ele está nessa sétima camada. Ele tem de fazer aquilo porque aquilo é ele, né? E aí, enfim, você tem a oitava camada, que é a coisa da síntese individual, né? Ou seja, a partir da sétima camada você tem uma personalidade completa. Você já é um adulto. Se você chegou na sétima camada, parabéns, você é um adulto completo. Né? A partir da oitava camada, você começa de fato a burilar, digamos assim, essa tua personalidade completa. Aí é o polimento, né? Então, assim, a partir da oitava camada, o sujeito ele começa de fato a desenvolver uma vida intelectual, né? Ele entende que assim que esses papéis sociais representam um sistema de expectativas que vão compor aquela coisa do quadro da convivência legal, né? Então ele sintetiza tudo isso e ele meio que começa a entender quem ele é diante da morte. Na oitava camada vem esse lance, né? Você já não cumpre o teu papel social meio que esperando o que os outros vão pensar de você, né? Mas você cumpre o seu papel social na oitava camada porque você sintetiza a tua personalidade e você começa já a pensar em o que é essa tua personalidade diante da morte, diante da finitude da vida. Você encara essa possibilidade. Na oitava camada, digamos assim, você consegue lidar com a questão da religião e da morte e do horizonte de consciência além dos 7 palmos debaixo da terra de uma maneira minimamente séria. Como o Olavo sempre falava, né? A única maneira 100% honesta de lidar com a vida é refletindo sobre a morte todos os dias. Então, quando você consegue lidar com isso de maneira honesta, não histérica, não afetada, porque tem gente que lida com essa ideia de morte de maneira afetada, né? Emo, gótico. Não, de uma maneira séria, madura. Você está na oitava camada quando você lida com isso de maneira... Obviamente, entendendo que você fez toda essa transição, né? A nona camada, o Olavo chamava literalmente de personalidade intelectual, né? A nona camada. A nona camada é uma camada, ela é transitória, eu não me lembro agora. É uma camada divisiva, né? É uma camada divisiva, a nona camada. A décima, a nona, a décima primeira é aquela coisa assim que pouca gente, as pessoas, digamos assim, mais maduras de fato, né? Chegam lá. A décima camada é o chamado eu transcendental. Você começa a cogitar o problema de uma personalidade moral. Você começa a pensar nas consequências morais dos seus atos, né? Você cria um tribunal de juízes, né? Aquilo que o Olavo chamava de... Como é que é o nome que ele chamava? A coleção de vozes, né? que te julgam, né? Você entende que você... Bom, não preciso necessariamente ser julgado pelo Zezinho da esquina, né? Mas as minhas ações são julgadas pelos gigantes pelos quais eu sento no ombro deles, né? Acho que quem falou muito sobre isso é o Ítalo Marcilli. Cara, o Ítalo tem um trabalho fenomenal sobre as 12 camadas. A 11ª é a camada onde de fato você entende que você, como indivíduo, 11ª camada da personalidade, quando eu estou falando, para dar um exemplo para vocês, quem são pessoas na 11ª camada da personalidade, tá? Isso, ó, a minha esposa lembrou, Assembleia de Vozes. Obrigado para minha esposa que está aqui assistindo a live. E a minha esposa é o meu HD externo. Quando eu esqueço uma palavra, ela
entra em ação. Quando você forma aquela assembleia de vozes, isso, né, isso é muito determinante na pessoa que está também na 10ª camada. E na 11ª, você é tão consciente da tua personalidade. O sujeito que está na 11ª camada, ele nunca é um homem massa. Assim, da 8ª em diante, você já está muito descolado da massa. Mas o sujeito da 11ª é aquele sujeito que tem consciência de si como uma pessoa que age na história, e você entende que as suas ações podem afetar completamente a história humana. Pô, mas quem é esse? Quem que é esses caras que estão na 11ª camada da personalidade? Cara, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, Marx. Estou dando só exemplos negativos aqui. Por que eu só estou dando exemplos negativos? Por que só coloquei gente filha da mãe na 11ª camada? Porque existe uma confusão, uma visão de coach do pessoal com essa coisa de camadas da personalidade, de acreditar que evoluir, passar de uma camada para outra é uma espécie de evolução, né? Aí eu preciso melhorar como ser humano. Eu preciso... como se fosse um videogame que você vai passando de fase e vai virando uma pessoa melhor. Olha só, em todas as camadas da personalidade, até a 11ª, tá? Até a 11ª, o sujeito ele pode ter plena consciência da moralidade das ações dele, a plena consciência das ações do papel social dele, tá? Ele pode ter uma plena consciência de espiritualidade, de relação com Deus, de crença em Deus, de compreender a existência de um mundo espiritual, participar de religiões, de cultos, participar de algum tipo de crença esotérica ou transcendente, o que quer que seja, tá? Mas não significa necessariamente que ele é uma pessoa boa. As pessoas vão entendendo isso meio como se fosse uma coisa de karma, né? Coisa meio espírita, que você vai, né, passando e vai melhorando, como se fosse uma espécie de versão católica da reencarnação. O pessoal faz essa zoeira. E não é. Tá? Você tem gente ali na 11ª camada que é, assim, exemplo de indivíduos terríveis, maléficos. Só que são pessoas com uma personalidade extrema. Essa é a questão, a personalidade. É aquilo que eu falei no começo da live. Ele é extremamente distinguível dos outros seres humanos. O que é extremamente distinguível? É o seguinte, imagina o seguinte. Uma França inteira não pode fazer o que um Napoleão Bonaparte sozinho fez. Uma Alemanha inteira não pode fazer o que um Karl Marx fez. Né? E é nesse ponto que o Goethe falava aquela frase que o Olavo sempre parafraseava, né? Aquela frase do Goethe, né? Que a maior força do mundo é a força de uma personalidade. Só que quando o Goethe fala isso, aí tem gente que pega essa frase e fala, porque eu realmente sou uma pessoa de personalidade forte. Geralmente quem fala isso é aquela gente, não, cara, você só é chato, insuportável e ninguém gosta de você. É só isso. Você só é um cara insuportável, você não tem personalidade forte, né? A personalidade forte é isso, é tipo assim, é o sujeito que tem plena consciência de que ele tem capacidade para alterar os rumos da história, que ele vai alterar, que ele vai lá e vai fazer. E ele consegue, de fato, fazer. Isso é alguém que está na 11ª camada da personalidade. E até nesse ponto você pode ser um completo filho da puta. Você pode ser um Marx, um Hitler da vida. Então, tipo assim, você fica, não, porque eu já estou na 8ª camada da personalidade. Tem a galera que fala, eu acho legal o pessoal que se autodiagnostica e fala com toda empáfia, né? Eu já estou na 9ª camada da personalidade, desenvolvendo uma vida intelectual. Ah, parabéns, o Hitler estava na 11ª, cara. Entendeu? E aí, entendeu? Essa que é a questão. Não é assim, estrelinhas de bom menino que você vai ganhando. É de fato o quanto a tua personalidade torna-se forte. O quão distinguível você é do restante da massa. Né? Agora, a 12ª camada da personalidade, né, aí é o changing game, aí é que a coisa muda, né? Que é o que o Olavo chamava
do destino final, a camada divisiva, né? A camada 12 consiste na ação do indivíduo em função do propósito último de todas as coisas. Significa o seguinte, a 12ª camada é aquela camada onde o indivíduo coloca-se ele diante de Deus e não importa mais nada. Não importa de fato dinheiro, não importa vencer, não importa trabalho, função social. O que importa é o seguinte, como todas essas ações que ele desenvolve, seja a sua aptidão, sua vocação, seu papel social, as suas relações econômicas, as suas relações pessoais, a sua vida intelectual, a sua ação como personagem histórico, mudando, como que tudo isso é visto e julgado por Deus. A 12ª camada da personalidade é aquela camada onde um simples bafo de Deus faz o sujeito tremer todo, porque ele tem consciência e percepção de fato de que, apesar de toda a força da personalidade que ele tem, né, ele é simplesmente ali uma criatura que depende da misericórdia divina e que ele está diante do juiz mais justo do mundo. E que todos os atos dele são constantemente medidos e pesados por esse juiz mais justo do mundo. E ele busca essa unidade, ele busca essa aprovação, ele busca estar diante da transcendência, né? A 12ª camada da personalidade é a camada da personalidade dos santos. São os grandes santos, né? São as pessoas que a gente tem ali diante dessa 12ª. E eu falo aqui, para quem quiser ouvir, eu não tenho dúvidas disso. Ainda mais porque assim, eu tive a oportunidade de estar ali, de conviver, de conversar com ele nos últimos dias, né, de vida dele, do Olavo. Que o Olavo definitivamente é um exemplo de alguém que estava na 12ª camada da personalidade, sem sombra de dúvida. Na 11ª ninguém tinha dúvidas. O Olavo, de fato, já há muito tempo tinha plena noção. Ele falava, eu vou, né, alterar a história do Brasil. Ele pegou e falou isso. Ele foi lá e alterou. O Olavo alterou a história do Brasil. Quem não entendeu isso não entendeu absolutamente nada do que o Olavo falou. Só que além de alterar a história do Brasil, o Olavo estava plenamente consciente, né, da sua existência diante de Deus. Isso aí era muito claro, principalmente assim, nos últimos anos da vida dele. Muito, muito, muito claro mesmo. Ele é uma pessoa que, né, que atingiu, sem nenhuma sombra de dúvida, essa 12ª. E existe uma outra coisa também que as pessoas confundem. Rapidinho, Braz. Fala. A live vai cair, então eu vou fechar a live e abrir de novo, tá? Pra gente fazer as considerações finais. Ela tá caindo com 1 hora, certeza? Até onde eu sei... Não, cai não. Agora tá durando um pouco mais. Ah, é? Sim, esse dia eu fiz uma live de 1h30 com... Não, então beleza. Então vamos continuar. Dá pra gente continuar, porque eu já tava concluindo mesmo. Né? Não, beleza. É porque eu achava que caía com 1 hora. Antigamente era assim. Agora não cai não. Agora ela, acho que faz até 2 horas, se eu não me engano. Mas a gente vai concluir já. Existe uma outra crença das pessoas, uma percepção errada de quem olha para essa teoria das 12 camadas e acredita também que isso tem a ver com evolução intelectual. Né? O sujeito é muito burro. Ele está na 4ª camada. Tem aquele sujeito que é analfabeto, não sabe ler e escrever, nunca leu um livro na vida. Esse sujeito não pode estar na 8ª camada da pergunta. Cara, pode. Inclusive, aquela 9ª camada ali que a gente fala que é de fato o desenvolvimento da vida intelectual, você pode ter analfabetos, uma pessoa que não sabe ler e escrever, que nunca leu um livro, que pode estar na 9ª camada da personalidade. E assim, e você pode ter um sujeito com pós-doutorado na 4ª camada. Aliás, tem um monte. Isso aí, certamente. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento de habilidades cognitivas. A gente confunde, né, personalidade, inteligência e habilidades cognitivas. As habilidades cognitivas funcionam de uma outra maneira. Né? Isso não é inteligência. A prova que o Olavo dava disso,
Enfim, saber tocar de cor, sei lá, o soneto em Lá maior do Mozart. A sonata. A sonata em Lá maior para piano do Mozart. Né? Aquela que o terceiro movimento todo mundo conhece, a marcha turca, né? Isso é uma aptidão cognitiva. Quem nunca viu uma pessoa que tem alguma deficiência mental severa que aprende maravilhosamente a executar todos os movimentos, todas as notas de uma sinfonia dificílima, complexa, e executa aquilo perfeitamente? Né? Ou seja, é uma habilidade cognitiva. Agora, uma pessoa dessa, quantas pessoas dessas você acredita que conseguem descrever, por exemplo, a importância, né, da obra do Mozart para a arte, para a beleza, ou mesmo captar os sentimentos e captar a realidade e transformar isso numa obra de arte? Para isso é necessária alguma inteligência e não aptidão cognitiva. Né? Então são coisas diferentes. Né? Então você tem ali, de fato, pessoas com diploma, com aptidões cognitivas incríveis, pessoas que falam 4, 5, 6 línguas, né, que vão estar em camadas da personalidade baixa. Você pode ter pessoas que não tiveram instrução formal nenhuma, na 7ª, 8ª, 9ª camada da personalidade, né, chegando próximo mesmo de desenvolver de fato alguma vida intelectual sem necessariamente ter uma vida de instrução. Eu vou dar um exemplo bem fácil para quem está com dificuldade de entender isso. Quando a gente fala de vida intelectual, o cara pensa que é viver trancado numa biblioteca, né, lendo um monte de coisa e falando umas groselhas nas redes sociais. Vida intelectual é de fato o sujeito que produz, né, algo de maneira intelectual. Então, um grande artista é de fato alguém que tem uma vida intelectual. Certo? Cara, Luiz Gonzaga, quando ele compõe Assum Preto, né, fazendo ali toda uma analogia entre o pássaro que cega, ou furam os olhos do pássaro para ele cantar melhor, e o pássaro fica ali preso na gaiola, sem ver o céu. E ele faz toda essa analogia, né, com o amor romântico, com a distância. Ele consegue fazer uma analogia poética perfeita, e não só isso, transmitir isso através de uma melodia que expressa dor, angústia, sofrimento. Né? Eu estudo música, eu sou músico, toco alguns instrumentos e tal. Você encontra, por exemplo, em Assum Preto, né, alguns floreios nos baixos do acordeon que são típicos dos floreios da mão esquerda no cravo do período barroco, sabe? O cara coloca aquilo intuitivamente. Eu não sei se o Luiz Gonzaga já escutou cravo barroco sendo executado alguma vez. Né? Mas ele intuitivamente preenche os espaços dos acordes e da melodia com floreios na linha de baixo do acordeon. Ele consegue intuitivamente buscar uma melodia que expressa um sentimento, compor. Cara, isso é ter vida intelectual. E o Luiz Gonzaga era semi-analfabeto. Assim, não no sentido que a gente usa hoje de analfabeto funcional, mas no sentido de não ter tido instrução formal mesmo. Né? Então, a gente... E, obviamente, quando a gente vê uma personalidade como o Luiz Gonzaga, um artista que conseguiu moldar toda uma parte da história da música brasileira, né, você vê que essa personalidade está bem distinguida da massa. Né? E quantos doutores com um monte de diplomas que você tem que são meros homens massas que não se distinguem de absolutamente ninguém? Justamente. Não, é até o caso, assim, de aluno de faculdade de curso de filosofia que se diz filósofo, mas na verdade só sabe repetir aquilo que outros já disseram e olha lá. O cara tem no máximo ali um bacharelado em história de filosofia. É isso. Justamente. Geralmente, né?
Eric, eu acho que a live tá grande já, eu não tô querendo que ela fique grande demais para o pessoal não ficar com preguiça de assistir de novo. A gente pode voltar para falar não só de 12 camadas de personalidade, mas a gente pode voltar para falar do Olavo, de outras contribuições importantes do Olavo para o ramo da filosofia, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Porque assim, esse foi o Olavo que eu conheci, que eu convivi, que eu estudei. Né? A gente gostava do Olavo treteiro do Twitter, né? Achava de rir. Mas o que ficou mesmo, né? Que é o trabalho do Olavo, eu acho que, né, precisa ser, né, levado aí para a galera entender, que o Até Olavo é porque a importante. contra-propaganda que existe em cima do Olavo é fortíssima, né? Fortíssima, fortíssima. Né? Querem cada vez mais reforçar esse estereótipo dele como um polemista, um mero polemista político. Né? E como eu falo, né, a importância do Olavo é assim, é uma coisa que agora que vai começar a ser notada, que vai começar a ser sentida, que vai começar a se expandir de fato. Certamente. Eu conheço muitas pessoas que se converteram ao catolicismo por causa do Olavo de Carvalho. E eu conheço pessoas também até que são católicas que têm um certo preconceito contra o Olavo, às vezes não entende bem, né, com essa história que se disseminou aí de que o Olavo é astrólogo e etc. Então, às vezes ainda existe muito preconceito e as pessoas não vão a fundo, né, para conhecer. Inclusive, eu conheci o Olavo de Carvalho por meio do padre Paulo Ricardo, né? Maravilha. Que em 2015, aí eu não sei exatamente se foi nessa época que o Padre Paulo fez uma live, né, gravou um vídeo junto com o Olavo de Carvalho, foi ali que eu conheci, né? O próprio Padre Paulo Ricardo falando do Olavo, eu lembro um vídeo que eu assisti do Padre Paulo Ricardo que chamava O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, né? E aí o título já é bem chamativo, né? Mas enfim, Braz, eu quero te agradecer demais, tá? Certamente, pô, foi sensacional aí a explanação que você deu para a gente hoje, né? Agradeço demais, que Deus te abençoe muito. E aí eu passo a palavra para você aí, fazer também as suas considerações finais. Só queria agradecer, tô vendo um monte de gente entrando aqui agora no final, pessoal que entrou no final, quando a gente fechar aqui, volta, vai ficar no perfil aqui do Eric. Não tá no teu perfil, né, Eric? A gente tá no perfil do pré-universitário, né? Supertinho. Isso, exatamente. E entra aqui, mas eu compartilho lá no meu também, então vocês, enfim, assistam depois, tá? A gente falou aí sobre a questão das 12 camadas da personalidade, como é que funciona, o que é e tudo mais. E, enfim, quem, né, não me conhecia, pode me seguir aqui no Instagram. Tem caixinha aberta todo dia lá nos stories para responder. Vocês podem me ler também no Jornal Brasil Sem Medo. Por favor, né, assinem o Jornal Brasil Sem Medo. A gente não tem publicidade, não tem grana do governo, a gente vive 100% dos assinantes. É um projeto meio louco, pioneiro, mas que graças a Deus está dando certo. E, enfim, é um trabalho aí de continuar com esse legado do Olavo dentro do jornalismo que a gente vai fazendo lá. Tá bom? E se liga no meu Instagram que de vez em quando eu abro uns cursos aí sobre geopolítica, sobre história, né? E em breve tá para sair uma masterclass sobre café, para quem gosta de café, para quem não sabe, eu brinco. Excelente. Essa eu não vou perder. Minha primeira profissão na vida foi barista. Foi barista. E aí eu sempre falo sobre café nos stories, né? E aí o pessoal começou a falar, rapaz, eu vou fazer uma masterclass. O meu amigo Rafael Brodbeck faz lá sobre churrasco, né? Então, então eu falei, eu vou fazer sobre café. O pessoal aqui do Alô Pizza tá perguntando em qual camada da personalidade eu estou. Cara, eu não sei, mas na de gordura eu devo estar na 12ª polegada, né, de gordura. Agora, a camada, eu não sei, cara. Assim, vamos voltar a falar aquele negócio de temperamento, né? Eu sou um cara fleumático, entendeu? Então, o que acontece? O meu nível de preocupação com essas coisas é tipo assim, é abaixo de 0, sabe? Então,
Então, assim, Não, maravilha. não sei, deixa para alguém que entende tentar julgar isso aí depois. Eu não. Né? Porque, enfim, tem pessoas que entendem muito bem, né, dessa coisa de camadas da personalidade. Vocês podem, conferir aí excelentes trabalhos que tem sobre isso. O Ítalo trabalha muito bem com esse assunto. Ítalo Marcilli, gosto muito dele também. E, enfim, é isso, né? Como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Maravilha. Então, mais uma vez, agradeço a todos que acompanharam aqui a nossa live. Agradeço a você, Braz, né, por essa noite, por essa explanação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Fiquem todos com Deus. Sigam, né, as redes sociais do Braz, o Brasil Sem Medo. Sigam o canal do YouTube. Né? Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova lá com o Conexão KGB, o Tapa Cultural. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Boa noite, Braz, tudo de bom. Obrigado, pessoal. Boa noite.